Boa tarde, alunos do oitavo ano. Vamos continuar o nosso capítulo 7, falando sobre eletricidade, na página 186 até a página 192, certo? Da 186 a 192. Vamos falar primeiro de resistência elétrica, certo? Resistir. Então, no caso, que é resistência elétrica? É a oposição à passagem que os condutores elétricos oferecem. Oferece a quem é isso? Aqueles elétricos que eu falei para vocês, as cargas elétricas. Então, a energia ela vem através das cargas elétricas dos elétrons. Então, essa resistência elétrica ela é uma oposição à passagem desses elétrons. Ok? A resistência elétrica ela tem uma representação, certo? Ela é representada pela letra R, certo? Então a resistência, representada pela letra R, ela também tem uma unidade de medida. Como a gente tem a unidade de medida de tempo, hora, minutos, Então ela também tem a temperatura, o grau Celsius, é a unidade de medida. Ela também tem a sua unidade de medida chamada de ohms. Ohms aqui, em homenagem a quem? Esse ohms. Homenagem ao cientista, ao físico que estudou a eletricidade, e chegou a esses estudos através da sua análise, em laboratório, que é o caso de George Simon Ohms, ok? O símbolo, existe um símbolo, como os elementos químicos têm o seu símbolo, o tempo, a hora, minuto tem o seu símbolo, o H da hora, MN, minuto, segundo S. A resistência elétrica, que se opõe ao movimento dos elétrons, dentro dos condutores, que são os condutores? São aqueles fios do qual passa a energia, e tem um símbolo chamado de ômega. Está aqui, ó. Parece uma letrinha R, vocês têm mais detalhado aí no livro de vocês. Então aqui é uma letra grega chamada de ômega, certo? Então esse é o símbolo, da resistência elétrica. Existem uns dispositivos que tem resistência elétrica chamado de resistores, certo? Resistores são dispositivos relacionados à resistência elétrica. Então, esses dispositivos, ele tem uma certa utilidade. Primeiro, ele pode converter a energia elétrica, essa energia que a gente tem, em energia térmica. Esses resistores, ele pode transformar a energia elétrica em energia térmica. Aonde a gente usa a energia térmica na nossa casa? A gente usa no ferro de engomar, a gente usa numa torradeira, a gente usa no chuveiro elétrico. Tá vendo? Então eles conseguem transformar a energia elétrica em energia térmica, que tem a nossa utilidade. E também esses resistores elétricos, ele é bom também que ele ajuda a manter os aparelhos eletrônicos na nossa casa, diminuindo a tensão e a intensidade das cargas elétricas. Porque se a carga elétrica viesse do jeito que vem das concessionárias, dos transformadores dos postos lá fora, a intensidade era grande, a carga elétrica era grande, ia queimar os aparelhos eletrodomésticos, certo? Então isso faz o quê? Diminuir a tensão, que é a diferença dos condutores de um outro, e também a intensidade, que é a quantidade de cargas elétricas. Então os resistores estão aí para resistir, o nome está dizendo aí resistir, e tem a sua utilidade também. Se não fosse eles, a gente não teria um ventilador, uma televisão, porque queimava facilmente, ia trazer danos, prejuízo para a gente, ok? Olha, a resistência elétrica ela depende de 4 fatores principais, certo? Então, para ter a resistência elétrica, ela vai depender de 4 fatores principais. Quais são esses fatores principais? Primeiro, a temperatura. Quanto maior a temperatura no condutor, maior a resistência. Certo? Condutor são os fios, lembre disso, que a gente usa mais o cobre, porque eles são bons condutores de eletricidade. Então, a temperatura, quanto maior a temperatura no condutor, maior a resistência, diminui a resistência.
dos elétrons, quer dizer, o movimento dos elétrons ali vai diminuir. Outra coisa, a qualidade do material, a natureza do material, né? Então, os metais, eles têm uma baixa mesmo resistência elétrica, né? Os metais, ele tem pouca resistência elétrica. Já os não metais, né? Né? E os isolantes, ele tem uma facilidade para resistência elétrica, certo? Então ele tem pouquíssima resistência elétrica. Já os não metais e os isolantes, ele tem elevada resistência elétrica, né? Você tem aqui esse plásticozinho aqui nesse controle, então os elétrons vão ficar aqui, eles não vão se movimentar ao longo desse controle aqui. Então ele tem uma grande, né, e impede, dificulta a movimentação desses elétrons aqui nesse aparelhozinho aqui, devido ao quê? Ao isolante. Então ele tem elevada resistência elétrica. Outro fator é o comprimento do condutor, do fio. Se o fio for grande demais, enorme, né, vai haver uma grande resistência. Se ele for pequeno, vai ter pouquíssima resistência. É como se fosse o seguinte: imagine você andar 100 metros. Você anda facilmente, não vai nem suar, né? Agora imagine você andar 5 quilômetros. Você pode até andar, mas vai se sentir cansado, né? Vai ficar exausto, né? Vai ter uma resistência maior, um desgaste maior. A mesma coisa vai acontecer com os condutores. Menor o comprimento, ele vai facilmente. Maior o comprimento, vai ter mais dificuldade, certo? Vai ocorrer uma resistência aí. Olha, existe uma equação, né, para calcular a resistência elétrica, né? É essa aqui que você tem no livro também, tá vendo? Aqui é a equação, né? O aqui vem de tensão, certo? A DPP, diferença de potencial, né, que vai ser igual a resistência vezes a intensidade. A resistência elétrica vezes a intensidade, a quantidade de cargas elétricas. Ou será o quê? A resistência é igual à unidade, né, ou aqui a tensão, ou a diferença de potencial dividido pela intensidade. Então, esse é o quê? É a equação que a gente vai usar futuramente para calcular alguns problemazinhos de resistência elétrica, né? De resistência elétrica. Olha, agora a gente vai falar sobre associação, né? Associação de circuito elétrico. Essa associação ela pode vir em pilhas, né? E pode vir também em lâmpadas. Essa associação ao circuito elétrico, ela pode ser dividida em dois tipos: em série ou paralelo. Série ou paralelo. Então, quando é que ela é em série? Quando um polo positivo é ligado a um polo negativo, certo? Então, ela é em série quando um polo positivo ela é ligado a um polo negativo. Então, aqui nós temos, ó, essas pilhas aqui, ó, uma ligada à outra em série, né? Você vê que aqui tem, ó, um fio negativo e aqui um fio positivo. Aqui nós temos um fio de um polo positivo aqui, ó, ligado a um negativo. Um positivo a um negativo sucessivamente. A gente vê que o valor, né, a voltagem de cada pilha dessa é 1,5, ó. 1,5 e 1,5. Se você perguntar qual é a tensão ali, a voltagem total ali vai ser o quê? A resistência total vai ser quanto ali? A resistência nesse caso aqui, quando é em série, é a soma de tudo, porque quando se junta aqui, ela forma como se fosse uma única pilha, uma única fonte de energia. Então, nesse caso, é só você somar, né? 1,5 com 1,5 vai dar 3, com 1,5 vai dar 4,5. Então,
o resultado aí da tensão será de 4,5 volts, certo? Então, série é quando um polo positivo de uma pilha se liga ao polo negativo de outra pilha. E o resultado será o quê? A soma desses valores de cada pilha. Né? Se for 2,5 mais 2,5 mais 2,5, então você vai ter o quê? 7,5 volts ali. Ok? 7,5 volts. Então é só você somar. Então no caso de pilhas, um circuito de pilhas paralelo, a coisa já muda um pouquinho. O positivo será ligado ao positivo e o negativo será ligado ao negativo. Olha aqui que eu fiz também esse esquemazinho aqui. Falando para vocês que esses esquemazinhos, né, vocês têm mais detalhado, mais bem explicadozinho no livro de vocês. Ó, nós temos aqui 3 pilhas, né? Aqui essa carga negativa vai ser ligada a essa outra carga negativa. Essa carga negativa vai ser ligada a essa outra negativa, certo? E assim sucessivamente. A carga positiva, ó, se liga a esse positivo, a esse outro positivo e a esse outro positivo. Nesse caso aqui, atenção, o resultado será o quê? O resultado aqui da tensão será individual, certo? Então aqui é quanto você tem aqui? 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts. É que fosse independente. Então nesse caso aqui, a tensão, né, dessas cargas aqui será de 1,5 volts. Olha aqui, ó. Certo? Tá muito legível, mas atenção aqui, o resultado será 1,5, diferente da série, que a série você soma tudo, né? Você soma todos os valores. Aqui não, vai ser só apenas um valor. Ó, lembrando a vocês, onde é que a gente vai usa isso aí? Como eu falei, nas pilhas, nos rádios, né? Rádio, controle remotos, certo? A gente usa esse tipo de série aí. Né? Aí você tem um controle remotozinho aqui, ó, tem pilha. Você tem um rádiozinho em casa, tem pilha. Né? Tem o seu celular também, tem pilhazinha ali também, a bateriazinha, né? Usado aí, ok? Agora a gente vai para um circuito de lâmpadas, ok? Circuito de lâmpada. Olha, deixa eu pegar aqui, aqui nós temos, ela também vai se dividir em 2 tipos. Série e paralelo. Tem também misto, mas isso você vai ver lá no ensino médio, certo? No ensino médio. Então, no caso de ligações, circuitozinho em lâmpadas, uma associação de lâmpadas, então nós temos aqui essa primeira aqui em série. Ó. Você vê que aqui eu tenho 2 lâmpadas, né? Feinha, mas é 2 lâmpadazinhas. Aqui nós temos um terminal de uma lâmpada, aqui um terminal de outra, né? Com o seu bocalzinho. E aqui nós temos uma bateria, né? Uma fonte de energia, uma bateria. Né? Uma pilha, uma fonte de energia também. Então, no caso de série, o que é que vai acontecer? Um terminal se liga ao outro, tá vendo? Ó, sai daqui o fio positivo, passa aqui por esse terminal, se liga a essa outra lâmpada aqui e vai até a bateria também, ó. A gente falou sobre a ligação em série de lâmpadas, agora a gente vai falar sobre a ligação de lâmpadas paralelas, certo? Mostrando aqui meu rascunhozinho, né? Nós temos 2 lâmpadazinhas aqui e aqui embaixo uma bateria, né? Fonte de energia. Então você vê que esse fio positivo vai se ligar a essa primeira lâmpada aqui, ó, o primeiro terminal, depois o segundo terminal. Aqui o fio negativo, ele vai se ligar a esse primeiro terminal aqui, depois o segundo terminal. Isso quer dizer o seguinte, se por acaso essa lâmpada aqui, ó, queimar, certo? Se ela queimar, a outra vai permanecer acesa, certo? Ela vai ficar acesa. Por quê? Porque, ó, esse fio aqui, ele vai passar energia para outra lá, independente dessa daqui. Enquanto que aquela em série, se uma lâmpada queimar, as outras todas não vão acender. Certo? É o que acontece naquelas lâmpadas de árvore de Natal. Antigamente, hoje em dia, eu não sei se estão usando mais, quando queimavam uma lâmpadazinha daquela, as demais não acendiam mais. Por que não acendia? Porque era uma instalação em série.
certo? Se a sua casa fosse um circuito em série, uma instalação em série, o que é que acontece? Quando queimasse uma televisão, os outros aparelhos não iam funcionar. Se uma lâmpada queimasse, as outras iam ficar tudo sem acender, certo? Que é uma coisa em série, uma sequência. Enquanto que essa daqui em paralelo, não. Né? Essa aqui em paralelo já é diferente. Se por acaso uma queimar, não vai prejudicar a outra. É o que acontece nas instalações elétricas da nossa casa. Se uma televisão parar de funcionar, né, como a gente fala popularmente, queimar, não vai interferir nos outros aparelhos. Né? Se uma lâmpada parar de funcionar, as outras lâmpadas não vai deixar de funcionar. Vai funcionar facilmente. Ok? Então essa daí é feita nas nossas instalações. No caso daquelas séries, só tem na nossa tomada. Aquela tomada da nossa casa é em série. Porque quando você acende, só acende uma lâmpada, você não acende as demais. Certo? Só acende uma lâmpadazinha aqui. Olha, agora a gente vai falar sobre curto-circuito. Né? O curto-circuito, quando é que ele acontece? O curto-circuito acontece quando terminais de um aparelho ou dois fios se tocam. Certo? Então, quando terminais de um aparelho, alguma coisinha lá do aparelho, de algum sistema lá, ou dois fios desencapados, eles se tocam. Né? Na hora que ele se toca, vai ocorrer o quê? As correntes passam, né? Começa a se deslocar com pouca resistência. Aquela resistência que a gente falou. Né? A resistência do resistor é para evitar o acúmulo de cargas elétricas. Então, nesse caso aqui, como os fios estão desencapados por aquecimento, ou o isolante não era bom, apropriado, né? Ou algum fiozinho dentro de um aparelho se tocou, então com isso vai ocorrer, vai fazer com que as correntes percorram, né, um caminho sem que com pouca resistência elétrica. E o que é que isso vai ocorrer? Com esse caminho ali, né, com essa pouca resistência, vai ocorrer um aquecimento. Né? O aparelho vai ficar aquecido demais. E com isso pode danificar o aparelho, né? Ele pode não funcionar mais ou causar um incêndio na casa. É isso que você vê em vez de quando sai na televisão, nos jornais. É uma casa, um apartamento, uma casa queimou devido a que um circuito elétricozinho. Né? Por causa de um celular houve um circuito elétrico. Né? Então houve uma sobrecarga. Essa sobrecarga aqueceu demais e com isso ocorreu o aquecimento. Né? E pode causar até a morte de alguns indivíduos naquele local ali. Ok? Então, o que pode ocorrer? O que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, as instalações elétricas só podem ser feitas por pessoas habilitadas. Né? Pessoas capazes de fazer aquilo. Não é qualquer um que faz uma instalação elétrica, não. Certo? Tem que ser uma pessoa habilitada. E tem outros meios também, certo? Dispositivos chamados disjuntores e fusíveis. Né? São usados mais os dispositores. Então, esses disjuntores, né? Esses disjuntores é o seguinte, é como se fosse uma tomadazinha, certo? Um interruptor. Na hora que ocorrer uma sobrecarga ou um circuito aconteceu dentro da sua casa ali, um curto-circuito, né, uma sobrecarga, o que é que vai acontecer? Esse interruptor aqui, ele desliga. Desligou. Na hora que ele desliga, pronto. Não vai acontecer o que a gente falou no instante, incêndio, queima de aparelhos, né, danificar aparelhos, não vai acontecer não. Então a pessoa que faz a instalação já coloca esses disjuntores ali, próprio para isso. Então qualquer sobrecarga que acontecer na sua casa, automaticamente ele vai desligar. Consequentemente vai proteger a toda a instalação elétrica ali. Aí depois que passou aquela tensãozinha ali, passou aquele momento ali, e agora eu vou ter que trocar o de não, você vai lá, liga ele de novo como se fosse uma tomada. Só chegar lá, levantou, pronto. Voltou tudo ao normal, ok? Voltou tudo ao normal. Agora nós temos também o que se chama de fusíveis. Né? Os fusíveis são usados também lá nos, a gente chama o relógio, né? O contador de energia, né? Os fusívelzinhos. Esses fusíveis consistem de uma armação em que dentro deles tem um fiozinho. Esse fio ele pode ter um fio, pode ser de chumbo
ou de estâniozinho aqui. Que ele pode, de acordo com a sobrecarga, com o circuito elétrico, ele pode fundir, quer dizer, derreter mais rápido que o restante. Na hora que ele começa a sobrecarga ali, aquele fio ali, ele começa a aquecer demais. Então, na hora que ele aquece, ele derrete. Quando ele derrete, pronto, interrompe a passagem de energia elétrica. É como se fosse aqui meus dedos, ó. Né? Nós temos aqui esses 4 dedozinhos aqui, né? Só pra gente ver, eu tenho uns 5, graças a Deus. Então, um dedo está passando energia para o outro. Então, se esse dedo aqui, por acaso aqui, ó, ele, vamos dizer, ele foi retirado daqui, o que é que vai acontecer? A energia que vem para cá não passa para esses dois aqui. Vai ser interrompido. É o que acontece com os fusíveis. Na hora que a fusão, o derretimento daqueles filamentos de chumbo ou de estânio, a energia, a sobrecarga não passa para os aparelhos, para a instalação da sua casa, ou do edifício, ou de uma residência, ou de uma indústria, certo? Não vai passar não, quer dizer, vai evitar todo o transtorno que a gente falou agora, né? De incêndio e a perca do bem da gente, né? E depois o que é que vai ocorrer? Pronto. É só chamar o eletricista, a pessoa habilitada, como eu falei, ele vai trocar o fusível, né? Vai comprar um, se tiver já um lá disponível, trocou, colocou, pronto, mexeu lá na chave, volta tudo a funcionar direito, né? Volta tudo ao bem maior da gente, né? Que é o nosso conforto, nosso bem-estar, certo? Basta só fazer isso aí, substituir. Certo? Então, pessoal, por último, a gente tem os cuidados com as instalações elétricas, como eu falei na instante. Para fazer uma instalação de uma casa, de um edifício, de um prédio, de uma residência, de uma escola, tem que ser pessoas gabaritadas, pessoas habilitadas, pessoas que tenham conhecimento, né? Não pode ser qualquer um não, que pode causar futuramente um transtorno enorme, né? Como eu falei, até um incêndio, né? Popularmente, como a gente fala, queimar os aparelhos, né, de eletrodoméstico, que custa, né, um dinheirinho, né, para repor vai dar um trabalho danado, então pode danificar esses aparelhos. Então outras coisas é cuidado em tomadas, né, em trocar uma lâmpadazinha, tem que ter cuidado por causa do choque, em chuveiro elétrico, se tiver na sua casa, o choque também. Na hora que for empinar, brincar com a raia, não puxar a raia que está presa a um fio elétrico, pode vir uma descarga elétrica e tirar o seu bem maior, que é a sua vida, certo? Então a gente tem que ter cuidado, né, nessa toda instalação elétrica com energia, porque ele pode causar queimadura e principalmente a morte da gente, né? O choque elétrico, ele vai paralisar o coração, e aí, se não tiver um socorro imediato, aí só Jesus na causa, ok? Então aí, pessoal, tá aí o nosso fim do nosso capítulo 7, né? Como eu falei para vocês, a gente falou, né, sobre a resistência elétrica, né? Falou sobre a associação de lâmpadas e pilha, curto-circuito, né? Falamos agora sobre esses aparelhozinhos que ajudam, dispositivo que ajuda a evitar incêndio, né? Que é o caso dos disjuntores e os fusíveis. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Leiam, é só uma partezinha pequena, né, do capítulo. Leiam, revejam o vídeo. Eu recomendo a vocês, coloque aí na internet, né, no Googlezinho que vocês têm aí nos seus celulares, né, coloque, você vai ter aula de professores maravilhosos falando desse assunto também, tirando mais dúvida ainda, certo? Espero ter correspondido com a aula, né? Até a próxima, se Deus quiser. Por favor, continue mandando suas tarefas, trabalho, né? Que é para o bem de vocês, no fim do ano não se prejudicar de maneira alguma. Vocês que não mandaram, por favor, comece a fazer, né? Ter uma responsabilidade com sua aprendizagem, com o seu futuro. O aluno que estuda, ele tem responsabilidade com o seu futuro. Ok? Então espero que vocês fiquem em paz, até a próxima, se Deus quiser, e Ele vai querer, que a gente só está fazendo o que é bom. Um abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.